diz assim a palavra do Senhor. Você achou? Amém? Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite e te pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha trazer uma direção, o Senhor venha responder orações através dessa mensagem, apontar caminhos para que o teu nome seja glorificado. A tua palavra nos diz que o Senhor envia a tua palavra e ela não volta para o Senhor vazia. Então que ela possa produzir frutos na vida de cada um de nós nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Que toda barreira, que toda resistência, que todo espírito contrário seja repreendido nessa hora. E a tua palavra flua, a ministração da tua palavra flua com total liberdade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esses dias eu estava vendo nas redes sociais e achei uma história muito interessante em que encontraram um carro, um Tempra antigo, e esse Tempra, ele estava abandonado dentro de uma garagem, e um outro colecionador, vendo aquele carro, comprou aquele carro de um valor muito baixo, um valor irrisório, comprou aquele carro e começou a consertar aquele carro, a restaurar aquele carro, até que ele pôde descobrir, queridos, que aquele carro, ele foi simplesmente o carro que o Ayrton Senna, né, o piloto brasileiro Ayrton Senna, desfilou com ele na sua última vitória no GP Brasil. Estou falando isso que hoje teve GP Brasil, né, da Fórmula 1. Então, na última vitória que o Senna teve no GP Brasil, ele desfilou dentro daquele carro para comemorar a sua vitória. Então, aquele carro que foi comprado por um valor irrisório, hoje, devido às reformas e ter sido descoberto que foi o último carro em que o Senna desfilou e andou, aquele carro já foi oferecido mais de 2 milhões de reais e o colecionador não quis vender, quis guardar aquele carro de recordação, talvez gostasse do Ayrton Senna, né? Então, aquele carro que, a uma primeira vista, parecia que não tinha valor nenhum. Aquele carro que, a uma primeira vista, parecia que não tinha propósito nenhum. De repente, foi descoberto ali um propósito, de repente foi descoberto ali uma história, e que trouxe um grande valor para aquele carro, que vale mais do que muito carro novo, muito carro zero, devido à sua história, devido à participação e envolvimento dele na história do Ayrton Senna. E às vezes, queridos, nós precisamos estar atentos a isso, porque algo parecido também tem acontecido hoje com relação à igreja do Senhor. Não é à toa que eu coloquei o tema de igreja gloriosa. A igreja hoje ela tem sofrido, querido, diversos problemas. A igreja hoje nós temos visto muitas pessoas atacando a igreja, pessoas atacando o povo de Deus. Na igreja nós temos visto aí escândalos no meio do povo de Deus. Mas eu queria dizer para você, querido, que assim como aquele carro que eu olhava assim, parecia que não tinha nenhum valor, mas havia uma história por trás daquele carro e que tinha um grande valor para aquele carro, assim também, querido, a igreja do Senhor nesse tempo, muitos podem olhar e desvalorizar, muitos podem olhar e estar atacando e combatendo a igreja, mas eu quero dizer que a igreja continua sendo um instrumento de Deus, a igreja continua sendo gloriosa, a igreja continua sendo viva, a igreja continua sendo poderosa em Deus. Amém, meu irmão? Então nós precisamos estar atentos a isso. E olhando para a vida do Senhor Jesus, não é à toa que eu escolhi esse texto, porque esse texto mostra, vamos dizer assim, o finalzinho do sofrimento e da aflição do Senhor Jesus, em que o seu corpo foi afligido, o seu corpo foi moído, o seu corpo foi apanhado, o corpo foi cuspido, como você vê na Bíblia.
E a Bíblia nos relata e nos revela que o corpo de Cristo é quem, queridos? A igreja, não é? A Bíblia não descreve a igreja como o corpo de Cristo. Então nós vemos que o corpo de Cristo foi açoitado. O corpo de Cristo apanhou. O corpo de Cristo sofreu. Não é isso que mostra o sofrimento de Jesus, a crucificação? Ele sofreu, ele padeceu, ele apanhou ali. E quanto mais se aproxima o tempo do fim, queridos, preste atenção, mais o corpo de Cristo vai padecer e sofrer. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se a iniquidade está se multiplicando, as pessoas estão se tornando melhores ou piores? Piores. As pessoas estão tornando mais malignas ou mais benignas? Mais malignas. As pessoas estão se tornando mais violentas ou mais pacíficas? Mais violentas. Então, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais esse combate, esse ataque vai acontecer contra a igreja, contra o corpo de Cristo. E olhando, eu nunca tinha pensado sobre isso, quem mais bateu no corpo de Cristo foi quem, queridos? Em primeiro lugar, os religiosos. Porque foram os sacerdotes, os religiosos, que primeiro prenderam Jesus. Aqueles homens que foram prender Jesus no Getsêmani não eram soldados romanos, eles eram soldados que serviam ao templo. Então ali Jesus já começou a apanhar, ali Jesus já começou a ser martirizado. Como eles não podiam, pela lei romana, matar alguém, dar a pena capital de matar uma pessoa, então os judeus tiveram que levar ao Império Romano. Então, o Império Romano, representando o Estado, representando o governo, representando as autoridades humanas, também atacaram o corpo de Cristo. Será que nós temos visto isso hoje? Os religiosos batendo na igreja, agredindo a igreja, atacando a igreja. Muitos irmãos nossos, pessoas que frequentavam os cultos, e que hoje em dia se autodenominam desigrejados, e eles são religiosos. E são esses que têm ido para a internet para ficar falando mal da própria igreja. A gente não tem visto isso acontecer. A gente não tem visto, nos dias de hoje, muitas vezes o Estado, o governo, as políticas perseguindo o povo de Deus. Algo que para nós não era tão real assim, mas nós temos visto, nos dias de hoje, no Brasil, uma certa perseguição contra os cristãos, por diversos motivos, que eu não vou ter tempo de a gente discorrer aqui sobre isso, mas nós temos visto isso acontecendo. O povo, que de uma certa forma, até talvez induzido pelos religiosos, pelos sacerdotes, porque a Bíblia diz isso, que os religiosos ali, os sacerdotes, induziram o povo a pedir a crucificação de Cristo. Tem pessoas hoje, querido, que estão sendo mobilizadas, às vezes até de uma certa forma por ignorância, mas que também tem atacado a igreja, que também tem açoitado a igreja, que também tem atacado e falado mal da igreja. Eu me lembro, eu não fui crente de berço, infelizmente, e eu me lembro que muitas vezes eu falei mal da igreja, mas sem saber, queridos. Eu falava mal porque os outros falavam, eu atacava porque os outros atacavam, mas eu não sabia do que eu estava falando. E muitas vezes o povo também é induzido a atacar a igreja, a falar mal da igreja. Mas eu quero que você preste atenção em uma verdade que também mostra esse texto. Apesar de tudo isso que estava acontecendo, apesar de todo o ataque ao corpo de Cristo ali, ao Senhor Jesus, ao corpo de Cristo, Deus cumpriu um propósito com a vida do Senhor Jesus. Você pode dizer amém aí? Você pode dizer glória a Deus, que apesar de toda a resistência, apesar de todo o ataque, Jesus cumpriu o propósito, a salvação aconteceu, o milagre aconteceu, a bênção chegou para nós. Diga amém, por favor. E da mesma forma, querido, eu quero também trazer isso para nós hoje.
A igreja pode estar sendo atacada, a igreja pode estar sendo perseguida, a igreja pode estar sendo afrontada aí pelo mundo, pelos sistemas, por pessoas, mas ainda assim a igreja é um instrumento de Deus. Ainda assim a igreja está sendo um instrumento de Deus para a operação de milagres. Ainda assim Deus vai cumprir o seu propósito com o seu povo nessa terra. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor nessa hora? Dizer glória a Deus, dizer graças a Deus. Tentaram destruir a Cristo, querido, mas não conseguiram. E tem tentado também, querido, historicamente destruir a igreja. Mas nós estamos aqui. E vamos continuar aqui até a volta do Senhor Jesus, porque nada nem ninguém vai destruir a igreja, nada nem ninguém vai extinguir a igreja dessa terra. A única coisa que vai fazer a igreja sair dessa terra é o próprio Senhor, que vai vir buscar a sua noiva. Só o Senhor pode nos tirar daqui. Enquanto Ele não vier nos tirar, nós estaremos aqui, apesar das lutas, apesar dos escândalos, apesar das perseguições, continuaremos aqui anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, continuaremos aqui apregoando o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Essas coisas não impediram o propósito que Deus tinha. Muito pelo contrário, elas cooperaram para que o propósito se cumprisse. Dentro do plano de Deus, Jesus precisava morrer? Sim ou não? Sim. Se Ele não morresse, tinha salvação para nós? Não. O texto áureo da palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não tivesse dado Jesus como cordeiro, como oferta pelos nossos pecados, nós não teríamos a salvação. Então Ele precisava morrer. Como eu falava no ofertório, Ele precisava passar por aquilo ali. Havia um projeto de Deus, um plano de Deus, uma vontade de Deus, que aos nossos olhos não parecia até então. Mas ali, no meio daquilo tudo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus estava se cumprindo. Existe, querido, uma mensagem do Evangelho que ela continua sendo atual. Assim como o corpo de Cristo, assim como o Senhor Jesus tinha que morrer para que pudesse ressuscitar e trazer a salvação para nós, a igreja, nós, também precisamos ser mortificados, queridos. Tem coisas da nossa natureza humana que precisa morrer. Não é à toa, cadê os nossos irmãos que se batizaram aqui recentemente, no último batismo? Tem aqui, ó. Nossos irmãos estão ali. A figura do batismo é exatamente essa. Você afunda e a sua velha natureza ali é um simbolismo dela sendo sepultada. E quando você levanta, é um simbolismo de você renascendo uma nova criatura em Cristo. Então, algumas coisas dentro da igreja precisam ser mortificadas, precisam ser mortas, precisam ser deixadas para trás, para que ela possa viver o projeto e o propósito que Deus tem com a vida dela. Então, mesmo toda essa perseguição, mesmo toda essa afronta, mesmo tudo isso que nós temos enfrentado hoje, tem cooperado, queridos, para que o projeto de Deus se cumpra na igreja. Quantos de nós, queridos, no meio disso tudo, estamos sendo humilhados? Quantos de nós, no meio dessas perseguições todas, temos nos humilhado na presença de Deus? Ao ver esses escândalos, quantos de nós, queridos? Muitas vezes eu posso falar de mim, não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. Quantas vezes, ao ver esses escândalos, ao olhar aquilo, eu não fico apontando as pessoas dizendo: ah lá, ó, um pecador, ah lá, ó, esse aí não presta. Não. Sabe qual é a minha oração? Minha oração, em primeiro lugar, é: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não siga o mesmo caminho deles e escandalize o teu evangelho. Então perceba que às vezes essas situações nos ajudam a permanecer fiéis a Cristo, nos ajudam a vigiar a nossa vida para nós não darmos os mesmos exemplos. Assim como
Jesus teve que morrer, passar por esses escândalos, passar por essas aflições, também Deus tem usado para cooperar para o nosso bem, para que nós sejamos forjados e formados para a glória de Deus. E aqui eu queria trazer rapidamente algumas lições. O relógio ali já está desconvertendo, então deixa eu andar aqui. Mas dentro desse conceito que eu estou trazendo para você, uma primeira coisa que eu queria falar é que Cristo, imagina a cena, queridos. Todos estavam dizendo que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, era o Filho de Deus, era aquele que era o libertador. E de repente eles começam a olhar aquele libertador apanhando, sofrendo, sendo castigado, depois sendo colocado na cruz, de uma forma vergonhosa e vexatória. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ali na cruz, com seu rosto totalmente deformado, seu corpo deformado, naquela situação totalmente vergonhosa, Jesus ainda era o Filho de Deus? Era ou não era? Era. Deixa eu te perguntar algo então. Diante de todos esses escândalos que nós temos visto no meio da igreja, diante de todas essas afrontas e perseguições que têm tentado deformar a igreja continua sendo a noiva de Jesus? Continua sendo o povo escolhido de Deus? Continua sendo o alvo do amor de Deus? Continua sendo o alvo do propósito de Deus? Continua sendo o povo que Deus chamou para ser zeloso de boas obras e que um dia Jesus virá buscar? Continua sendo? Será que a gente consegue ver isso então, queridos? Hoje tem pessoas que só estão vendo as aflições, as dores, as deformidades da igreja. Não, meu irmão. Tenha olhos espirituais e veja que a glória de Deus continua sendo manifesta na igreja. O poder de Deus continua na igreja. O mesmo corpo que estava ali na cruz do Calvário foi o mesmo corpo que dias antes tinha resplandecido e sido transformado em glória lá no Monte da Transfiguração. Era o mesmo corpo, querido. Aquela glória continuava lá. O Espírito Santo de Deus estava com Jesus na cruz ou ele saiu? Estava. Ele estava lá, ele não foi embora. A Bíblia vai nos dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo mortal. O Espírito Santo estava em Jesus. E eu te pergunto, no meio da igreja hoje, será que o Espírito Santo de Deus está em nós? Será que o Espírito Santo está no meio da igreja, enchendo a igreja, capacitando a igreja, abençoando a igreja? Ou será que ele nos abandonou? Ele continua conosco, queridos. Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então até o fim o Espírito Santo de Deus vai estar com a gente. Veja isso e perceba isso, querido. O mundo quer só nos mostrar o corpo de Cristo afligido. O mundo quer só nos mostrar o corpo de Cristo açoitado. E Deus está abrindo a nossa visão e dizendo, o corpo de Cristo está sendo açoitado sim, mas ali também está a minha glória, ali também está a minha presença, ali também Ele continua sendo o meu filho. Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor com o seu melhor. A igreja está apanhando, a igreja está sofrendo, mas continua sendo a noiva, queridos. As aflições, as dificuldades não podem apagar ou destruir o chamado de Deus na minha e na sua vida como igreja. Deixa eu caminhar aqui, segunda coisa que nós vemos nesse trecho, é que apesar de tudo aquilo que Jesus estava vivendo, Deus usou Jesus ali na cruz? Usou ou não usou? Ele disse ali, Pai, perdoa os pecados desses aí, eles não sabem o que estão fazendo. O ladrão da cruz estava ali do lado, e ele pediu ali, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus pregou o evangelho para ele na cruz. Apanhando ali, sofrendo, com dificuldade de respirar, mas pregou o evangelho para o ladrão da cruz. E salvou a vida dele. Ele na cruz ali, ele falou para o seu discípulo, João, cuida de Maria. Maria, cuida de João. Mesmo ali naquela situação, Deus estava usando ao Senhor Jesus, querido. Será que hoje Deus consegue usar a igreja? Mas ela está fazendo muito escândalo.
Mas tem muita gente atacando. Mas tem muita gente falando. Sim, meu irmão, a gente pode estar crucificado, a gente pode estar com o corpo padecido, sofrido, deformado, mas Deus ainda assim vai usar esse corpo. Deus ainda assim vai usar a igreja. Temos falhas, temos defeitos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Temos falhas, temos defeitos, mas é a glória de Jesus que nos cobre. Então, no meio disso tudo que temos vivido, nós podemos ser instrumentos de bênção no meio dessa sociedade. Nós podemos ser instrumentos de transformação no meio dessa sociedade. Nós podemos ser instrumentos de salvação no meio dessa sociedade. Diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. A igreja não é feita só de escândalos, mas a igreja é feita do poder de Deus manifesto. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu terminar, esse texto também nos mostra que a igreja, queridos, continua sendo a união, se é que eu posso dizer assim, de dois mundos. Assim como Cristo, ele tinha duas naturezas, e essas duas naturezas conviviam perfeitamente, Jesus, ele era 100% homem. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele era 100% homem. E ele era 100% Deus. Na vida de Jesus, se é que eu posso dizer assim, os céus e a terra estavam juntos. Não é à toa que quando ele nos ensina a orar, ele diz: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Não é à toa que quando ele fala sobre o reino de Deus, ele fala: o reino de Deus é chegado. Por que o reino de Deus chegou? Porque ele estava ali. Ele trouxe o reino de Deus. Ele trouxe o céu para a terra, vamos dizer assim. E na igreja não é diferente, queridos. A igreja, ela convive também nesses dois mundos. No reino de Deus e no reino dos homens, é que eu posso dizer assim. Entre a eternidade, porque nós fomos chamados para viver eternamente, mas ainda estamos nesse mundo físico em que a gente morre, em que a gente sofre, a gente padece. E mesmo assim, queridos, a igreja continua cumprindo o seu propósito. E eu quero lembrar você, para terminar, que o corpo de Cristo, Jesus, na cruz sofreu, padeceu. Mas a gente conhece a história. Ele morreu. Foi colocado na sepultura. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Você pode dizer um glória a Deus pela ressurreição de Jesus? Você pode dizer um graças a Deus porque ele ressuscitou? Você pode exaltar o nome de Deus porque ele cumpriu a sua promessa. Você pode exaltar o nome de Deus porque quem prevaleceu não foram os religiosos, não foi o mundo, não foram as pessoas, mas ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o sistema, ele venceu tudo e todos. Ele venceu a Satanás, ele venceu ao império das trevas, ele venceu todas as coisas por nós, queridos. Então, glória a Deus pela maravilha da ressurreição de Jesus da sepultura. Mas assim como ele ressuscitou, e hoje, Lucas capítulo 24 vai nos mostrar que Jesus ressuscitado começou a andar com discípulos que conheciam a ele, mas esses discípulos não o reconheceram, porque o corpo de Jesus já estava transformado. No Apocalipse, mais na frente, João tem uma visão de Jesus também. Ele veio ter uma visão lá dos candeeiros, dos castiçais, e no meio dos castiçais ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Ele olhou aquilo e não sabia quem era. Até que aquele homem vem se aproximando de João e ele se apresenta: Ei, João, você está me olhando aí, mas eu sou a raiz de Davi, eu sou aquele que morri, mas ao terceiro dia ressuscitei, eu sou aquele que Deus chamou, eu sou o Filho de Deus, eu sou Jesus. Era tanta glória na vida de Jesus que João, que o conhecia, que tinha andado com ele, não o reconheceu. Onde eu quero chegar com isso, meu irmão? Assim como Jesus ressuscitou e o corpo dele foi glorificado, isso aponta também para mim e para você.
A igreja pode estar sendo açoitada, tá? A igreja pode estar sendo afligida, sim, mas um dia nós também iremos ressuscitar. Um dia nós também iremos ser revestidos de glória. Um dia aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Aqueles que estão olhando para a igreja hoje sofrida, padecida, um dia vão olhar para a igreja gloriosa, a igreja revestida de Jesus, revestida de glória, vestido de linho branco puro e finíssimo, que são as justiças dos santos. E um dia nós iremos entrar no santuário e a multidão celestial, anjos, arcanjos, querubins, serafins, vão glorificar e exaltar a Deus pela salvação da sua igreja redimida, imaculada e santa. Então, meu irmão, nessa noite, creia, um dia a igreja vai ser gloriosa, um dia a igreja vai ser revestida. Aquilo que estão vendo hoje não reflete a realidade do que nós somos em Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Seremos revestidos de glória, querido. A glória que estava dentro de Jesus, ali na cruz, que foi revelada, até no Monte da Transfiguração, depois da ressurreição, essa glória veio para fora e passou a ser visível a todos. A glória que já existe no meio da igreja, que é a presença de Jesus, que é a presença do Espírito, um dia essa glória vai ser visível a todos. E vai ser perceptível porque ela vai vir para fora. Então, meu irmão, não ataque a igreja. Não fale mal da igreja. Não aponte a igreja. Já deixa isso, já tem o diabo. Para isso já tem os religiosos. Para isso já tem os mundanos. Nós somos a igreja. Vamos cuidar da igreja. Vamos edificar a igreja. Vamos passar mercúrio. Você que é do tempo antigo, vamos passar um mertiolate nas feridas da igreja. Vamos ser instrumentos de cura, de união, de pacificação. Vamos ser instrumentos de bênção uns para os outros, queridos. Porque a igreja continua sendo o corpo de Cristo. Ela continua sendo gloriosa. E Jesus continua estando no meio dela. E um dia vai vir buscá-la. Amém? Com essa palavra no seu coração, eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração depois. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. E diante de tantas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, às vezes nós até nos acovardamos, às vezes até nós nos sentimos constrangidos de falar do Teu amor, devido a tantas coisas que têm acontecido, Pai. Às vezes, por nós não conseguimos perceber essas verdades, de que o Senhor continua sendo o cuidador da igreja, que o Senhor continua no meio da igreja, que o Senhor continua revestindo a igreja de glória. Às vezes nós até pensamos em desistir. Quer saber? Eu não vou ficar nessa igreja não. Meu irmão, como eu falei hoje no ofertório, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. Não olhe para as situações com o prisma mundano. Não olhe para as situações com o prisma que tenta empurrar para você, não. Olhe para as situações com a visão de Deus, com o óculos de Deus. E o óculos de Deus diz, a igreja é especial. O óculos de Deus diz, ela pode estar sendo açoitada, mas ainda é a noiva, ainda é escolhida, ainda é o propósito. Ela pode estar sendo açoitada, mas eu ainda uso. Ela ainda é um instrumento, um dos maiores instrumentos de Deus, de ação de Deus nessa terra, ainda é a igreja, queridos. Nos ajuda, Senhor, a nesse tempo da pós-modernidade, com tantas coisas, nos ajuda a continuar tendo visão de igreja. Nos perdoa às vezes que nós, de repente, atacamos a igreja, falamos mal da igreja, concordamos com essas pessoas que têm falado mal da igreja, combatemos dízimo, combatemos oferta, combatemos a pregação do evangelho, dizendo, esse pastor não pode pregar sobre isso não. Porque não, meu irmão, está na Bíblia, posso pregar. Nos ajuda, Senhor, e nos ajuda, Pai, a no meio desse tempo todo que temos vivido, também sermos instrumentos de salvação, como o Senhor Jesus foi. Apesar de estar na cruz, Ele pregou.
Apesar de estar na cruz, ele falou de salvação. Apesar de estar na cruz, ele ajudou o seu discípulo, a sua mãe. Apesar de estar na cruz, ele continuou sendo um instrumento de Deus. Então, Pai, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo nessa noite. Fortalece, Deus, encoraja-nos para continuarmos firmes nessa batalha pela fé, nessa batalha pela pregação do Evangelho, nessa batalha por permanecermos sendo igreja, Senhor. Muitos têm tentado nos dias de hoje envolver a igreja com tantas coisas. Nos ajuda a, no meio disso tudo que temos vivido, continuarmos com a visão de ser a igreja, a noiva de Jesus. Não nos deixa nos perder nesse caminho, Pai. Como foi pregado hoje pela manhã, só existem 2 caminhos. Que nós possamos seguir nesse caminho, que é o caminho de vida, que é o caminho que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, entregando nossas vidas no nome de Jesus. Amém e amém.